Voltamos agora com o programa Rede Ação no quadro quinzenal Contra o Mais Café com Sérgio Taldo. Hoje nós trazemos aqui a Fernanda Santoro. Não sei se o telespectador, o nosso amigo que nos acompanha em casa, já acompanhou. Nós fizemos aqui uma pequena prévia antes de vir aqui ao programa. Tem a foto desses dois lindos aqui, né, que estão nas mídias sociais. A Fernanda, ela tem um propósito que é mobilizar a transformação de pessoas e organizações. Na nossa era digital, né, que nós estamos aí, inclusive tem autores que entram em teorias de que nós já entraremos no pós-digital, né, em função de todo o movimento que nós estamos percebendo. Ela é membro também do ICF Member, e trabalha nas AS part-time, mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, com atuação em todos os subsistemas, empresas nacionais e multinacionais. Ela é focada no futuro com atuação disruptiva no presente, de forma que as ações sejam tomadas com resiliência e de forma consistente. Então, Fernando, hoje a gente vai conversar um pouco sobre liderança, né? A gente contextualizou algumas ideias, né, via WhatsApp, conversamos até num café. Como é que é essa história de liderança, como é que hoje nós podemos encarar um líder, né, que na realidade ele não é um chefe? Que a gente tinha aquela ideia de chefe, e hoje o líder, com todas essas plataformas, com internet, com rede social, qual é o posicionamento de um líder? O que é, na realidade, ser um líder? Com você, Fernanda. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite e por poder falar sobre esse tema que é apaixonante, que é o tema que eu trabalho já há bastante tempo, né? Ser líder nesse período de transformação digital, no futuro que a gente conversa muito, né? Se o futuro está lá na frente, ou se ele está aqui. Na verdade, a gente percebe muito que o futuro já chegou. Então, ser líder é conseguir inspirar as pessoas para conseguirem representar o seu diferencial, né? A gente está numa era digital em que existe muita informação a todo tempo. As mudanças acontecem muito rapidamente. O que a resposta hoje era preto, amanhã a resposta já é branco, né? Então, o líder é aquele que consegue identificar o melhor de cada um e fazer com que essa pessoa chegue a resultados diferenciados. Ótimo. É bem curioso esse posicionamento, porque na realidade a gente vai encarar, digamos, uma empresa, pode ser uma pequena, média empresa, pode ser uma grande corporação, uma multinacional, ou até mesmo uma loja, digamos assim, do nosso comércio local em Petrópolis. E a gente está vendo assim uma mudança muito acelerada nesse processo, empresas quebrando, não conseguindo enfrentar a concorrência, né? E aí, de repente, o posicionamento do líder, que aí a gente gera, né, que é o papo aqui do nosso programa, ações sociais em benefício de quem trabalha, né, a própria empresa que faz ações sociais e investe, solidariedade com aquela pessoa que está junto de você ali no dia a dia, que tem suas dúvidas e recebe treinamento, né? Como é que a gente pode aplicar essa liderança no processo do desenvolvimento profissional e até pessoal? Porque, de repente, você está com um funcionário na sua empresa lá, daqui a pouco ele se destaca, vai para a NASA, né? Ou daqui a pouco ele se destaca, está lá no The Voice Kids. Ou daqui a pouco ele se destaca, está num cargo de arte, digamos, como ator de cinema ou de TV. Temos aqui em Petrópolis até uma pessoa com seu sobrenome, né? o Rodrigo Santoro, praticamente esteve com a gente aqui, muito com a minha esposa, brincou, teve a infância, a adolescência junto, hoje ele está em Hollywood. Então, tipo assim, ele seria um líder? Estou dando esse exemplo, né? E de repente, como trabalhar essa questão da liderança para que você tenha realmente motivação e você não fique naquela mesmice do dia a dia, estou aqui trabalhando, estou aqui. Como é que o verdadeiro líder aplica isso? Com a liderança de si mesmo, né, Sérgio? Como você mesmo falou, você está hoje trabalhando com uma pessoa e essa pessoa de repente cresce, cria novos voos, vai para Hollywood, por exemplo, né? E cada um de nós, com desenvolvimento pessoal e profissional, depende muito de enxergar esse crescimento, esse desenvolvimento como a nossa própria responsabilidade. Então, a liderança, eu falo que é a segunda liderança, né, que a gente tem na vida. A primeira, geralmente, é dos nossos pais, aqueles que inspiram, né, que a gente admira, que a gente segue, porque respeita e admira alguma característica especial. A segunda é a liderança de nós mesmos. Então, eu tenho que saber onde eu quero ir, o que eu quero alcançar, o que eu estou disposto a abrir mão, o que eu estou disposto a buscar apoio para, então, conseguir esse desenvolvimento. Na vida, seja, enfim, uma estrutura, eu quero morar numa casa grande, eu quero ter 3 milhões de reais em 2 anos, por exemplo, seja no profissional, eu quero atingir uma diretoria, uma presidência. Então,
esse desenvolvimento ele começa com a visão do futuro, que é uma das grandes questões da liderança, né? Conseguir olhar para frente, e então voltar para o presente, olhar os recursos e as habilidades disponíveis e conseguir criar esse futuro. Maravilhoso. Tem até um amigo nosso que vai estar junto lá no... A gente vai até o final do nosso programa aqui fazer um pequeno merchan, né? Estará conosco lá no bate-papo, né, no primeiro encontro com consultores na Boêmia, no dia 16/2, de 9 às 12. Né? Ele menciona muito essa questão de propósito, né? E no café que eu tive com o Fernando, ela ouviu, percebeu, me escutou, e no final ela falou: Sérgio, vamos lá, estou te escutando, mas qual é o teu propósito? Né? Você quer motivar 1 milhão de pessoas, você quer fazer ações sociais, você quer transformar o mundo através da sustentabilidade, você quer gerar ações sociais. E a gente cai aqui numa outra pergunta legal, que a gente fala muito hoje, que é a inovação. Né? Como é que o líder hoje, ele pode ser, digamos assim, um líder exponencial, né? Um líder que ele não só vai ver o seu dia a dia ali, da empresa, as dificuldades, as questões financeiras, que a gente está saindo de um momento muito crítico, né? E agora em 2019, com uma nova abertura, né? Sem nenhum viés político, econômico, social, mas tipo assim, somos em prol do progresso. Como é que esse líder, ele trabalha no processo de inovação? Como é que ele encara digamos assim, o mundo frente a frente, seja numa pequena empresa, numa lojinha na Rua Tereza, ou seja no seu pequeno escritório, ou até mesmo como um dentista? Uhum. Como é que funciona isso? Porque é difícil para o telespectador, tá, eu quero ser líder, mas como? Por onde eu começo? Uhum. Entendeu? É interessante você trazer esse conceito da exponencialidade, né? O conceito da exponencialidade, ele fala em crescer 10 vezes mais. 10 vezes mais em lucratividade, 10 vezes mais em participação no mercado, 10 vezes mais em engajamento das pessoas, isso tudo relativo à base de onde você começou, seja de uma loja pequena, seja de uma multinacional. O exponencial fala em você sempre multiplicar por 10 os seus resultados, né? E o líder, ele inspira, ele mobiliza pessoas para objetivos comuns, mas o principal é que ele sabe que ele não consegue tudo isso sozinho, né? São resultados muito grandes. Ele tem que, como eu falei antes, né, continuar com essa visão do para frente, do futuro, ter esse horizonte muito claro, conseguir definir prioridades e trabalhar com as lideranças situacionais. Então, o líder, ele consegue identificar as competências, as habilidades diferentes dentro das suas equipes e tornar essas outras pessoas da equipe também agentes de mudança, também líderes, para que a gente realmente consiga mobilizar mais e mais pessoas, mais e mais resultados. Super legal. Nesses seus anos de experiência, de trabalho, você já teve, assim, digamos, um case ou alguma pessoa que esteve ao seu lado, que se despontou, que você, de repente, realmente tirou o chapéu, né, que começou do zero, tipo aquele estagiário, né, e de repente a pessoa se destacou, teve ao seu lado, e você disse: nossa, que orgulho que eu tenho desse meu amigo que esteve ao meu lado, ou de repente numa empresa paralela. Você tem, assim, algum case que você poderia... Eu tenho alguns, assim, eu sou muito sortuda de ter vários cases, assim. Eu tenho cases de pessoas que começaram a trabalhar comigo, por exemplo, com a minha liderança direta, primeira experiência, né, numa empresa sem nenhuma referência anterior, nem como estágio, então que começou a trabalhar comigo, foi crescendo como assistente, como analista, e então me substituiu. Eu consegui sair da empresa e ter essa pessoa preparada para me substituir. Né, que esse exemplo é a Andresa, né, que trabalhou comigo. Legal. E é um orgulho muito grande. E eu tenho outras pessoas que não foram diretamente lideradas por mim, mas que houve uma influência muito grande, que eu vi ou entrar como aprendiz e chegar até uma diretoria, por exemplo. Então, isso é muito bacana e dá um orgulho muito grande. Muito legal. O Fernando eu conheci no último LinkedIn local, que nós tivemos também lá no lounge lá do Bar da Boêmia. Né? Foi um evento muito bacana, exatamente um evento LinkedIn local, anotem lá. Né? Esse ano provavelmente vamos ter outros, que fomenta exatamente esse networking, essa troca de experiências. Né? E aí, Fernando, eu tenho aqui uma curiosidade. Né? Agora, com foco em ações sociais, solidariedade, geração de soluções sustentáveis, né, para a nossa sociedade, né, assim, trocando em miúdos. Eu tenho uma loja no centro de Petrópolis, eu tenho, de repente, um pequeno quiosque em que eu vendo lá um brownie. Né? Como é que essa liderança auxilia no meu processo de realização de bons projetos? Em quem eu posso me inspirar? Existem cursos, você mesmo ministra cursos no seu Facebook, você dá orientações. Eu quero começar, quero me tornar um líder, a minha empresa não vende. Como é que eu posso transformar isso em benefício da sociedade que está ao redor, empregando pessoas? Como é que Vamos trocar em miúdos? Será que você consegue? Claro. Como eu falei antes, Sérgio, acho que um dos grandes diferenciais do grande líder é essa visão de futuro.
conseguir enxergar para frente, voltar para o presente, utilizar os recursos, as habilidades para poder criar essa realidade esperada. Mas isso nem sempre é fácil, conseguir sozinho. Como você falou mesmo, muitas vezes a gente precisa de inspirações, de orientações. Eu trabalho, sim, o meu foco é cultura e liderança. Então, eu trabalho tanto com treinamentos de desenvolvimento de líderes, primeira liderança ou até executivos já de alto porte. Trabalho com coaching e com mentoring, que são técnicas e ferramentas que vão ajudar, apoiar, orientar esse líder a realmente conseguir atingir os seus resultados, ou até mesmo antes, né? Definir quais são esses resultados que ele quer alcançar. Legal. E eu tenho utilizado muito esse livro aqui, tá? Já mencionei ele em 1 ou 2 ou 3 programas, ou até nas minhas mídias, né? Fala aqui dessa geração iGen, né? A geração conectada, né? Você vê que tem um iPhone e ele está conectado ali no fio. Como é que a gente vai conseguir trabalhar com essa geração que está chegando, super ansiosa, super conectada, inclusive aqui pela própria autora, né? E na realidade eles são menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes, e a autora, que estudou aqui 11 milhões de pessoas no mundo inteiro, ela chegou à conclusão que essa galera está despreparada para a fase adulta. Você tem como trazer para nós aqui, como é que a gente vai lidar com essa geração, que na realidade serão nossos futuros clientes? Né? As pessoas vão envelhecendo, vão partindo lá para encontrar seus amigos lá no plano espiritual, né? Vão encontrar com São Pedro, né? E ficamos nós aqui mais jovens. Como é que a gente vai lidar com essa turma aí? Essa questão da felicidade é interessante, você trouxe às vezes menos felizes. Talvez justamente por ter tanta opção e tanta mudança a todo tempo, então quando a pessoa acha, entende, percebe que ela já adquiriu determinado conhecimento, tem domínio sobre determinado assunto, aquilo já mudou, já é novo. Então é uma constante busca por ter a conquista, por ter o resultado, por ter essa felicidade. A gente consegue conquistar e engajar essa nova geração voltando para a essência, que é buscando o ser humano que tem por trás daquele profissional, daquela pessoa. Então, você sai tanto dessa questão só tecnológica, né, porque ela existe, está ali no entorno, mas o diferencial dele vai ser pelo ser humano, pela essência que ele tem, pelas competências comportamentais, por quanto ele enxerga o outro, quanto ele consegue trabalhar em equipe. Então, o engajamento desses profissionais da nova geração é através do olhar para aquilo que ele tem de diferencial. Porque a tecnologia está disponível para todo mundo, ela cresce e se desenvolve e é inovada a cada dia. Então, isso não é mais fator diferencial. O fator diferencial é a humanidade. Vou fazer uma pergunta aqui. Temos 1 minuto, estamos encerrando o nosso quadro. Estamos dispostos a motivar e a liderar 1 milhão de pessoas? Ó, o programa vai encerrar aqui, mas continua nas mídias sociais, lá no nosso Facebook. Tem a nossa página do Rede Ação. Programa Rede Ação, anotaram lá? Quadro quinzenal Contra o Mais Café com Sérgio Taldo. Fernanda Santoro vai estar lá com a gente, tirando todas as dúvidas. Vocês podem enviar perguntas. E não acabamos aqui. Fernanda, vamos fazer um brinde. A Fernanda vai segurar a caneca do Control aqui. E eu trouxe aqui uma caneca do Einstein, né, que nós falamos também de criatividade, porque para você ser um líder digital, você tem que ser, na realidade, muito criativo. Então, vamos encerrar aqui com um café, um brinde. A Fernanda Santoro, muito obrigado por ter vindo aqui. Tá? Conte sempre com a gente. Fernanda é gente que faz, estará conosco no dia 16 de fevereiro, de 9 às 12, no lounge do Bar da Boêmia. Inscrições pelo site, mais informações na minha página e nas mídias sociais. Fernanda, muito obrigado.